Entrevista está no ar. Vamos nessa, meu povo, pelo site ou pelo aplicativo. Mais uma vez aí, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tá no ar mais uma edição do nosso Relógio Entrevista, pelas ondas amigas da nossa querida Rádio Relógio. Gente, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a famosa sigla SBH, lançou na última quarta-feira a campanha nacional de controle da doença, que mata mais de 300 pessoas por dia no país, segundo o Ministério da Saúde. Bom, e para falar mais sobre essa questão, da pressão alta, eu vou conversar agora com o médico cardiologista, Dr. Mário Fritz Neves, é o nome dele, que é membro do Conselho Científico da SBH e professor titular de Clínica Médica da UERJ. Doutor, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. É um prazer poder compartilhar algumas informações com vocês, ouvintes da Rádio Relógio. Opa, o prazer é todo nosso, mais uma vez aí, eu quem agradeço, em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutor, para começar aqui, por gentileza, explica para os nossos ouvintes o que é a hipertensão e o que causa, doutor? E o que causa ela, melhor dizendo? Hipertensão, na verdade, é quando a pressão que está dentro das nossas artérias, do fluxo de sangue das nossas artérias, está elevada, mais elevada que o normal. É como se nossas artérias fossem uma rede de tubos e que precisa ter aquela pressão para poder circular um fluxo de líquido dentro desses tubos. Mas quando essa pressão se aumenta muito, é o que chamamos de hipertensão. Sim. Então, mais uma vez, equivale a esse aumento da pressão, da circulação de sangue nas nossas artérias, E o que faz aumentar essa pressão, então? O que faz causar essa hipertensão? Mais de 90% dos casos não existe uma causa bem definida, São fatores que, acumulados ou não, fazem essa pressão se elevar. Como exemplo, tem componente genético, É comum quem tem pai ou mãe com hipertensão possa desenvolver durante sua vida também hipertensão, por causa do componente genético. A questão da ingestão de sal, pra vocês terem uma ideia, a quantidade ideal de sal por dia é em torno de 5 gramas, no máximo 6, e a média do brasileiro é de 12 a 13, mais do dobro do que é necessário. Meu Deus. E não é somente o sal que nós acrescentamos na alimentação, tem aquele sal intrínseco dos alimentos também, principalmente dos enlatados. Sim. É a questão do sedentarismo, a falta de atividade física faz a nossa pressão também poder se elevar com o tempo, tanto isoladamente como quando se é associada à obesidade, Hoje a gente considera a grande pandemia do século XXI a questão da obesidade. Infelizmente o brasileiro vem aumentando seu peso na sua média de uma forma geral, e isso está trazendo a hipertensão para idades mais precoces, porque era comum no passado a hipertensão só se desenvolver após os 40, 45 anos, e hoje a hipertensão ela pode surgir mais precocemente, inclusive na adolescência, temos visto muitos adolescentes já com obesidade e já com hipertensão, no caso, hipertensão primária. Certo. Conforme o senhor falou aí, doutor, vamos exercitar e, reeducar a alimentação. Agora, doutor, é verdade que existem diferentes tipos de hipertensão? Se sim, quais são, doutor? Então, em relação aos tipos de hipertensão primária são esses casos que não existe uma causa muito bem definida. Sim. É um acúmulo de fatores. No caso, mais de 90% das situações, e em causas menos frequentes, em situações menos frequentes, é a hipertensão secundária. Secundária a algum outro problema. Pode ser um problema renal, um problema endócrino, um problema às vezes ligado ao sono, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que vem sendo identificado cada vez mais. Pode causar também hipertensão. Então são causas que podem elevar a pressão, e são causas que, se corrigidas, ela pode ser, inclusive, curar a hipertensão. O indivíduo pode até nem precisar mais tomar o medicamento, O que não ocorre nos casos mais frequentes de hipertensão primária, onde a necessidade de tomar o medicamento é por toda a vida, porque senão a pressão volta a se elevar. Existe também a questão da hipertensão na gravidez, que a gestante
ela tem 2 tipos principais de hipertensão: aquela grávida que já era hipertensa e ficou grávida depois, então ela tem que ser medicada durante toda a gravidez para que a sua pressão fique controlada. E tem aquela hipertensão específica da gravidez, onde a gravidez começa com a pressão normal e tende a se aumentar mais depois do 2º trimestre e principalmente no 3º trimestre, né? Sim. É os casos que a gente chama de pré-eclâmpsia ou até mesmo eclâmpsia, que é uma hipertensão específica da gravidez, e na grande maioria dos casos, após o parto, a pressão volta ao normal. Embora essa mulher tenha uma tendência de desenvolver a sua hipertensão ao longo da vida nos anos seguintes, né? Precisa ter esse acompanhamento. Então são esses os tipos mais comuns de hipertensão na nossa população. Certo. Doutor, já pegando essa carona, né, sobre esse spoiler, né, que o senhor passou aqui pra gente, normalmente, quais os sintomas que as pessoas podem sentir quando a pressão está alta? Na verdade, a hipertensão é justamente conhecida como uma doença silenciosa. Silenciosa porque não causa sintomas na maioria dos casos. Sim. Só podemos identificar a hipertensão se nós medirmos a pressão arterial. Então, na maioria das vezes, a pessoa não sente absolutamente nada. Muita gente atribui dor de cabeça à hipertensão. Realmente isso pode acontecer. Mas a maioria das pessoas que tem dor de cabeça não é por causa de hipertensão, é por outras causas. Muitas vezes até ao contrário, as pessoas estão com dor de cabeça, ficam com tanta dor de cabeça que isso acaba elevando a sua pressão devido à ansiedade que vem junto, né? Sim. Então, pode haver tonteira também, pode haver palpitação, mas nada disso é específico da hipertensão. Então, a mensagem mais importante aqui é que não devemos esperar qualquer sintoma para poder dizer da possibilidade de ter hipertensão. Só mesmo medindo a pressão arterial que nós vamos saber se o indivíduo, se a pessoa está hipertensa ou não. Completando essa pergunta dos sintomas, né? Muitas vezes os sintomas eles aparecem devido às complicações da hipertensão. Então, quais são as complicações? São principalmente o que a gente chama nos órgãos-alvo da hipertensão. A começar pelo coração, porque devido a essa sobrecarga de pressão, o coração pode se hipertrofiando e vai hipertrofiando a musculatura do coração. E isso pode chegar a um ponto que levar até mesmo a insuficiência cardíaca. Aí a pessoa já começa a ficar com um pouco falta de ar quando faz esforço, né? Começa a ter mais tonteira, mas o sintoma, na verdade, é pela insuficiência cardíaca e não pela hipertensão. Sim. No cérebro, se a pessoa tem mais idade, começa a ver déficit cognitivo, né? Começa a ver perda de memória, pode ter AVC, pode ter alguma paralisia, pode ter algum desvio, né, do lábio, mas tudo isso por causa da complicação da hipertensão no cérebro, né? Sim. E nos rins, infelizmente a hipertensão é a causa mais comum de insuficiência renal, de necessidade de diálise e de necessidade de transplante. Então, e os sintomas podem vir por isso. A pessoa pode ficar mais inchada, com os pés mais inchados, diminuir a quantidade de urina. Então, tudo isso pela complicação da hipertensão nos rins. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa que tem hipertensão não tem nenhuma dessas complicações, ela geralmente é assintomática, ou seja, não tem sintoma. Os sintomas geralmente aparecem quando já tem alguma complicação. Enfim, temos que manter sempre os cuidados. Doutor, aqui a 4ª pergunta é a seguinte: e a hipertensão não tem cura, né, doutor? Eu acho que todos sabem que não tem cura, mas tem tratamento? Como ele é feito, doutor, por gentileza? Na hipertensão primária, o tratamento é feito com diversas opções de medicamentos, né? Sim. Hipertensão primária, mais uma vez, é aquela que não tem uma causa específica, diferente da hipertensão secundária, onde uma cirurgia pode ser necessária para tirar um tumor na suprarrenal, ou alguma correção de um distúrbio endócrino, e aí pode ser até curativo, né? Mas até mesmo nessa hipertensão secundária, se demorar muito a fazer o diagnóstico, pode não dar mais tempo de curar. Mas a mensagem principal que fica aqui é que a grande maioria dos casos é hipertensão primária, né? Não tem causa,
e o tratamento através de medicamentos por via oral. Nós temos desde diuréticos, beta-bloqueadores, antagonistas de cálcio. Sim. E outras classes antihipertensivas, né? Nós temos alguns disponíveis na farmácia popular do Sistema Único de Saúde, outros não estão disponíveis, mas felizmente hoje são várias opções. No passado precisava tomar 3, 4 vezes por dia. Sim. E hoje a maioria dos medicamentos nós conseguimos prescrever apenas uma vez ao dia, o que facilita a adesão ao tratamento, né? Então, eu diria que o controle da hipertensão no nosso país não chega a 30%, né? É abaixo de 30%. Sim. Mas não é pela dificuldade de tratamento, né? Muito pelo contrário, tratar não é complexo no caso de hipertensão. O problema é a manutenção, a persistência do tratamento ao longo dos anos, que não é fácil tomar um medicamento todo dia, sem esquecer um dia ou vários dias. Então precisa ter uma conscientização da necessidade para justamente evitar aquelas complicações no cérebro, no coração e nos rins. E o tratamento então deve ser acompanhado através de consultas regulares para verificar se a pressão está controlada. Caso não esteja, pode-se aumentar a dose do medicamento ou ficar associando diferentes classes para tratar a hipertensão. Mas a gente pode dizer que em mais de 85% dos casos, com essas opções de tratamento que estão disponíveis hoje, é possível se controlar a hipertensão. Então basta que a adesão permaneça ao longo de toda a vida. Certo, foi dada a dica aí, né, com o doutor, para você que tem problemas de pressão alta, né, se não tiver baixando a pressão, por favor, procure aí o seu médico mais próximo de sua casa. Doutor, para fechar, explica pra gente aqui, um estudo recente da Universidade Federal de Goiás mostrou que emoções positivas ajudam a combater a hipertensão. O senhor concorda com isso? Sim ou não? E por quê, doutor? Sim, hoje se valoriza muito o que chamamos de tratamento não medicamentoso da hipertensão, que é necessário em todos os casos, né? Mesmo o indivíduo tomando medicamento, precisamos fortalecer essas recomendações que nós chamamos de mudanças de estilo de vida, né? Ou de hábitos de vida. Então, por exemplo, diminuir a ingestão de sal, cuidar da alimentação, comer mais frutas e verduras e legumes, que isso faz aumentar o teor de potássio nesses alimentos, que ajuda a diminuir a pressão, fazer atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana, atividade moderada a intensa, não ter o seu peso além do ideal, tentar o controle do peso da melhor forma possível, não abusar o álcool, interromper o tabagismo, se for o caso, né? Parar de fumar. Então são medidas não farmacológicas. E entre essas medidas não medicamentosas, tem se valorizado agora essa questão das emoções. E tem até um grupo que estuda bastante a questão da espiritualidade, né? E não estamos falando aqui da religiosidade, né? Não é, isso independe de qualquer religião, mas sim a espiritualidade, aquela autorreflexão, aquele pensamento positivo, que isso ajuda, principalmente no nosso sistema nervoso autônomo, que é o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Toda vez que o nosso sistema nervoso simpático predomina, nós podemos ter taquicardia e nós podemos ter hipertensão. Então nós precisamos diminuir esse nosso sistema nervoso simpático com essa respiração, às vezes muito mais lenta, mais profunda. Alguns até recomendam a prática de yoga, de atividade de relaxamento e pensamentos positivos para tentar diminuir o estresse. Eu sei que falar é fácil, né? Hoje um dos grandes problemas atuais é a questão da saúde mental, né? A questão de depressão e ansiedade cada vez mais prevalente pelo tipo de mundo que vivemos, mas precisamos refletir sobre isso e cada um tem a sua melhor forma de combater isso, de prevenir esse aumento de pressão relacionado à ansiedade, né? Então, só saber que isso é possível, trabalhar a saúde mental,
Isso favorece muito o tratamento. Muitas vezes consegue-se diminuir a quantidade de medicamentos que se toma se nós conseguimos trabalhar bem a saúde mental de cada um. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Gente, tá aí. Eu conversei com o cardiologista, o doutor Mário Frites Neves, né, sobre hipertensão. Mais uma vez, doutor, muito obrigado. Suas considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer essa oportunidade de poder compartilhar essas informações com vocês, e se ainda tiverem alguma dúvida, pode mandar e-mail para sbh@sbh.org.br. SBH de Sociedade Brasileira de Hipertensão. Muito obrigado a todos. Ok, doutor. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã, tá? Em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Ó, essa edição foi pra conta, hein?